Olá e bem-vindos! Vamos direto ao assunto. E se o fogo na Bíblia não for bem fogo? E se for algo muito mais real, muito mais físico? Uma presença tão intensa que o simples contacto com ela tem consequências fatais. Esta é uma ideia que pode virar de cabeça para baixo a forma como lemos as Escrituras. Ora bem, o nosso percurso hoje é, digamos que, ambicioso. Vamos começar por desconstruir a própria ideia de fogo bíblico. Depois vamos mergulhar nos textos que falam de anjos como chamas, literais. E é a partir daí que a coisa fica mesmo séria. Vamos descobrir a história de um profeta que morreu e ressuscitou antes sequer de começar a sua missão. E essa revelação é a chave para o Apocalipse. No fim, vamos ver como tudo se encaixa e a narrativa do Novo Testamento ganha uma forma completamente nova. Ok, vamos começar por um terreno familiar. Moisés e a sarça ardente. É uma história que todos conhecemos, um pilar da nossa fé, certo? O texto diz que o anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo. E a leitura clássica é essa. O anjo estava dentro do fogo, a usar o fogo como um palco divino. Mas, e se a linguagem for mais literal e menos poética? É aqui que a coisa começa a aquecer. E se estivermos a ler isto ao contrário há séculos? E se a chama não for o veículo do anjo, mas o próprio anjo, a sua substância? Reparem bem, esta pergunta, esta pequena mudança de perspectiva, muda absolutamente tudo. É a porta de entrada para uma forma completamente nova de olhar para a Bíblia. E esta pergunta não é só para o ar. É a base de uma linha de pensamento conhecida como teologia de impacto. E o nome diz quase tudo. Trata-se de ler a Bíblia não como um livro de metáforas, mas como um registro de eventos com impacto físico real. Então, o que é isto da teologia de impacto, em bom português? É simples. Quando a Bíblia fala de fogo divino, de colunas de fumo ou da glória de Deus, não estamos a falar de símbolos, estamos a falar de fenómenos físicos, de entidades espirituais que não são fantasmas etéreos, mas que têm, digamos, densidade, energia e a capacidade de interagir com o nosso mundo de forma bem real. Ok, mas isto tem alguma base no texto ou é só especulação? Bem, vamos ver. O mais fascinante é que as provas para esta ideia não estão escondidas em nenhum manuscrito secreto. Estão ali, mesmo à nossa frente, muitas vezes perdidas na tradução ou envoadas por séculos de interpretação simbólica. E aqui temos um bom resumo da diferença. De um lado, a visão tradicional, aquela que aprendemos, o fogo como símbolo de pureza, uma metáfora para o julgamento e por aí fora. Do outro lado, a visão da teologia de impacto, que vira tudo do avesso. O fogo não simboliza o julgamento, ele é o agente do julgamento. É uma entidade consciente. Pensem nos serafins, por exemplo, a ordem mais alta de anjos. O nome deles em hebraico significa literalmente os ardentes. Coincidência? E se formos ao hebraico original, a coisa fica ainda mais clara. Olhem para esta tabela. Em Números, as serpentes ardentes que atacam o povo são chamadas ha-serafim. Sim, é exatamente a mesma palavra para serafins. Em Isaías, um saraf, um ardente, purifica o profeta com fogo claro. E o Salmo 104 é explícito. Deus faz dos seus ministros um fogo flamejante. A linguagem é direta. Não há metáfora aqui. Estes seres são fogo. Isto leva-nos a uma pergunta, um bocado assustadora. Se o fogo divino é uma entidade real, com uma energia imensa, o que é que acontece quando um simples corpo humano, frágil como o nosso, se aproxima demasiado? O que é que acontece quando alguém fica cara a cara com a glória de YHW? O hebraico chama-lhe kavod, e essa palavra é chave. Não significa só glória no sentido de honra, significa peso, densidade, uma energia esmagadora. E a resposta, bem, não é bonita. De acordo com esta teologia e com o aviso muito claro de Deus em Êxodo, nenhum homem me verá e viverá, um encontro direto com esta energia pura, com este kavod, é fisicamente impossível de suportar. O corpo humano simplesmente desliga. É um colapso sistémico total. E é aqui que este versículo do Apocalipse se torna a peça central do nosso puzzle. E quando o vi, caí a seus pés como morto. A tradição sempre nos disse que isto é uma hipérbole, que ele desmaiou de espanto. Mas a teologia de impacto olha para isto e pergunta: e se não for? E se for literal? E se o encontro com a glória de Cristo ressuscitado foi tão violento, tão energeticamente avassalador, que o corpo dele cedeu? Morte clínica. E agora, preparem-se, porque esta é a afirmação mais radical de todas, a que muda tudo. E se o João, que teve esta visão na ilha de Patmos, não for o apóstolo João, já velhinho? E se for João Batista? Mas atenção,
antes de começar o seu ministério público. Pensem nisto por um segundo. Ele tem a visão apocalíptica. O seu corpo entra em colapso e morre por causa do impacto da glória divina. Ele é ressuscitado. E só depois disto tudo é que ele aparece nas margens do Rio Jordão a batizar. De repente, ele não é um profeta a falar do que leu. Ele é um homem a falar do que viveu. Ele é, literalmente, um homem que voltou do outro lado. Se esta ideia estiver certa, se for João Batista o autor, então o livro do Apocalipse transforma-se. Deixa de ser um texto misterioso sobre o fim dos tempos e passa a ser o diário de bordo da experiência que forjou um dos profetas mais importantes de sempre. E de repente, uma série de coisas nos evangelhos que pareciam estranhas começam a fazer sentido. Primeiro, aquele filho, no Apocalipse 12, que é arrebatado aos céus, se calhar não é Jesus, é João. Segundo, aquela confusão toda, com as pessoas a perguntarem se Jesus era João ressuscitado, bem, agora faz todo sentido, não faz? O rumor já existia. E terceiro, o medo de Herodes. Ele não temia um pregador do deserto, ele temia um homem que, segundo se dizia, já tinha morrido e voltado. Vamos então juntar as peças e ver a nova imagem do Novo Testamento que isto nos dá. Ora bem, a lógica é esta, passo a passo. Premissa. A presença divina é uma energia física, quase nuclear, encarnada por anjos de fogo. Consequência, o contacto direto com essa energia é fatal. O evento, João Batista passou exatamente por essa experiência de morte e ressurreição. E o resultado, todo o seu ministério e o próprio livro do Apocalipse têm de ser lidos através dos olhos de um homem que já esteve do outro lado e voltou. E é esta a grande mudança de paradigma. O drama do Novo Testamento deixa de ser apenas uma batalha de ideias ou uma lição de moral. Torna-se um conflito físico. Uma história de encontros reais com realidades espirituais tão poderosas que podem, literalmente, queimar, colapsar e parar um coração humano. E isto deixa-nos a pensar, não é? Se uma palavra tão simples como fogo pode esconder uma realidade tão explosiva e se a identidade do autor de um livro inteiro da Bíblia pode estar escondida à vista de todos, quantas outras chaves, quantos outros segredos ainda estarão à nossa espera naquelas páginas? Se calhar, a grande aventura de ler as Escrituras está mesmo só a começar.